de uma pessoa que conhece o Espiritismo ou de uma pessoa que não conhece o Espiritismo? Da pessoa que conhece o Espiritismo. Pelo simples fato de entender que temos uma vida anterior e temos continuidade. Isso é realidade. Como que a gente sabe que a gente é espírita mesmo? Numa situação dessa. Numa situação dessa. Tem coisas que é muito difícil de esquecer. E aí, Jesus não, um dos espíritos da codificação, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, o Espírito chega e fala assim, sabe aquelas mensagens que tem no final? E ele chega e fala assim, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Aí eu não lancei esse véu aí. O que talvez não lance até o final dessa minha existência. Talvez a ação vai esmaecendo com o tempo. Sabe aquela figura que vai... O momento em que eu passei, que me marcou muito, ele estava com cores muito vivas, né? E aí, com o tempo, parece que vai desgastando essa minha esperança. Racionalmente, o que eu consegui fazer? Não sozinho, com muita ajuda. O que eu consegui fazer foi não revidar, não fazer as coisas que eu estava maquinando na minha cabeça fazer. Porque toda vez que eu estava maquinando em fazer alguém, ou algum livro, ou alguma pessoa, ou um anjo da guarda veio e fala, deixa isso para lá, sabe, deixa isso para lá. E me fez ver também que não era tão grave assim, do tanto que eu estava querendo fazer. Às vezes a gente se dá muita importância, né? Se sente ofendido ou melindrado muito facilmente. Às vezes é uma coisa que, se você escutar a pessoa, rapaz, deixa isso para lá, pelo amor de Deus. Não tem sentido, olha só que coisa, para pensar um pouquinho. E aí a gente vai, para pensar um pouquinho. E tenta diminuir aquela sensação, nossa, mas eu fiz tudo por essa pessoa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu sempre fiz isso. E aí a pessoa vem, me dá uma punhalada. Às vezes não foi tão grave assim, né? Deixa passar. Tem uma dica, né, que a gente dá, que naquele momento de extrema mágoa, de extrema raiva, de extrema indignação, a gente tem a cabeça fria e escute aquele que vai vir no seu ouvido falar desse tipo, deixe isso para lá. Porque, em nome da misericórdia de Deus, vai vir alguém falar para você, deixe isso para lá. Hoje eu percebo que vieram várias pessoas dizendo, deixe isso para lá, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. E falando, deixe isso para lá. E eu, graças a Deus, nesse caso específico, deixei isso para lá. Eu sou do signo de Touro. E esse pessoal que brinca com o signo de Touro, uma vez tinha uma tabela assim, quanto tempo os signos levam para perdoar. Aí, estava lá, Touro, no mínimo 3 encarnações. Aí eu falei, não, eu só perco para o signo de Escorpião, que não perdoa nunca. Mas, o signo de Touro estava dizendo ali, que eu fiquei em segundo lugar, 3 encarnações, para levar em consideração. É porque é difícil, é fácil falar de perdão, é fácil falar aquele livro. Eu trabalhei muito tempo ainda com desobsessão. Talvez algum de vocês acredite comigo. O que é a desobsessão? É eu tentar conversar com um espírito que está perseguindo uma pessoa específica.
para você lidar com isso, você tem que entender o que é obsessão. Tem que entender que não há inocentes no processo obsessivo. Não se trata de um mal perseguindo um bonzinho, não é isso. Mas se trata de entender que nos nossos relacionamentos nós ferimos e somos feridos. E trata de entender que nestes relacionamentos onde ferimos, somos feridos, a evolução ocorre quando nós começamos a deixar isso para lá. Que é muito difícil. Quem é casado, quem tem filhos, né? quem convive com outros seres dentro da mesma casa, sabe quanto é ser difícil. Porque quando uma pessoa nos conhece, e quando nós conhecemos uma pessoa, nós temos acesso aos alvos específicos da alma daquela pessoa. Nós sabemos dizer exatamente o que fere mais aquela pessoa, porque a convivência nos deu essa oportunidade. É aí que nós temos que lutar com nós mesmos para não falar aquilo que a gente está com vontade de falar e não fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer. Porque uma vez que for falado e feito, não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu conheci uma família, né, que a jovem ficou grávida, o pai expulsou, a mãe se omitiu e chegou naquele ponto de o pai ficou doente, foi para o hospital, perto de desencarnar. É claro que no processo coisas foram ditas, coisas que nunca deveriam ter sido ditas, foram ditas. E aí, perto de desencarnar, desconectou, mas eu vou seguir. Veio aquela necessidade da filha querer se reaproximar com o pai, e ele, no leito de morte, falou que você não é minha filha. Eu lembrei disso porque foi dito, e aí ele desencarna. Né? Você não é minha filha, eu não quero que você vá nem ao meu nutrir. E eu pensei no tanto que isso me machucou, né? Não a pessoa que ouviu, mas a pessoa que falou. E aí, quanto tempo vai levar para consertar um negócio desse? Não sei dizer quanto tempo. Eu sei que é doloroso. Então, vamos lá. Do ponto de vista prático, eu vou falar do ponto de vista prático, mas assim, hoje, especial no dia de hoje, eu estou lembrando mais dos sentimentos que envolvem essa situação. Do ponto de vista prático, nós temos um bom motivo, por exemplo. Jesus falou: quer perdão? Quer receber misericórdia ao atravessar essa sala? Você quer? Eu quero. Quem que não quer? Mas é o seguinte: se você não for misericordioso, você vai entrar aqui, nem ver, não vai receber. Isso é prático, certo? Você pode pegar a fala de Jesus no registro de Mateus, ele fala aqui: aquele que não perdoar, não será perdoado pelo vosso Pai Celestial. Aquele que não perdoar, não será perdoado. Aquele que não for misericordioso, não obterá misericórdia. Mais claro do que isso, eu acho impossível. Aquele que for ofertar alguma coisa a Deus, oferte primeiro o seu orgulho. Vá tentar se reconciliar com o seu irmão. Mas meu irmão não quis se reconciliar. Aí o problema passou a ser dele, não sei. Jesus também fala.
Pelo menos a justiça vai estar do seu lado e Deus nunca vai deixar que alguém que perdoou, sinceramente, honestamente, vai ser punido por isso. Mas a maioria das... Só que ele fala assim, busca teu irmão em segredo, conversa com ele, fala, eu não gostei do que você falou para mim, eu não gostei daquilo que você fez. Assim, se ele continuar, aí o problema vai ser dele, não o seu. Ok? E quanto à convivência com o familiar, né, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o avô, com a avó, tio, né? Todos nós temos aquele familiar, tipo o tio do pavê que vai para a festa, que ele chega e já fica aquele clima de constrangimento, né? Ou aquela pessoa que bebe muito e dá alteração. Aí você, ao invés de ficar com raiva dessa pessoa, você tentar desenvolver, primeiro, deixa para lá. Tenta enxergar essa pessoa como uma criança que está aprontando alguma coisa. Tenta colocar a pessoa como alguém que está precisando mais de misericórdia do que de julgamento. E pense o seguinte, se você não perdoar, quando você precisar do perdão de Deus, você não vai receber não. Então, pelo menos, escutar aquele que fala, deixe isso para lá. Né? Como dizer, eu sou nordestino, lá no Nordeste, os bons espíritos que querem ajudar a gente, falam assim, releve. Não sei se você já deve ter passado já em novela, eles falam assim, releve. O que é relevar? É esquecer. O verdadeiro perdão é o que lança um véu sobre o passado. Né? Diz que ganho de uma vez alguém foi pedir desculpa aí e uma pessoa olhou assim. Desculpar o quê? Não, que eu fiz isso. Eu nem lembrava disso. A vida estava num grau tão elevado, as preocupações dele eram tão outras, que ele nem se sentiu ofendido. Ele nem se sentiu ofendido. É isso aí. Denota então o perdão, isso esqueceu mesmo, como uma alma evoluída. Todo aquele, qualquer um de nós aqui dessa sala, que carregar ressentimento em relação a qualquer pessoa, ou às vezes em relação a um grupo de pessoas, se você carregar esse ressentimento, saiba que você está num grau de evolução abaixo do normal. Não é bom saber isso. E aí é aquele momento, né? Às 15h58, do dia 16 de agosto, quem está aí nesse coraçãozinho, nessa mente, que você pensou agora assim, que você tem ressentimento, que você não suporta, ou que você, se tivesse a oportunidade de dar uma martelada, ia dar uma martelada. Se por acaso, hoje, nesse horário, às 15h59, tiver alguém assim em sua mente, está na hora de começar a trabalhar para releve, deixe isso para lá. Porque as consequências são muito ruins para quem tem isso. Primeiro que você está muito evoluído. Mais evoluído do que a normalidade. Não sei. Talvez, considerando a Terra, você está no padrão da Terra. Aquela pessoa do trabalho, né? Pode ser aquele chefe, ou aquele colega de trabalho,
Geralmente essa pessoa está no trabalho ou na família, ou na escola, os três lugares que a gente passa mais tempo. Vai estar lá. E se ela ficar enchendo o saco o resto da vida, o que eu vou fazer? Vou me mudar? Não, vai relevar o resto da vida. É difícil. É bem difícil. Voltou. Por que você vai relevar algo para o resto da vida? Porque Jesus, falando do perdão, Pedro chegou para ele assim: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão? Nossa, irmão, se não for irmão, nem perdoar o perdão, certo? Quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que errou contra mim? Até 7 vezes? Talvez isso fosse o costume da lei mosaica, eu não sei. Talvez fosse, para chegar com esse número de 7. Aí Jesus chega e fala assim: em verdade te digo, até 70 vezes, 7 vezes. Pensa bem, vou traduzir para o dia de hoje. 70 vezes, 7 vezes. Para um judeu do primeiro século, é a mesma coisa que eu chegar para você até 7 bilhões de vezes, 7 vezes. É a mesma coisa que dizer infinitamente. E se você tem alguém no seu pé, perturbando o seu juízo, 70 vezes, 7 vezes, 7 bilhões de vezes, algum motivo tem. Isso nos esclarece o espiritismo. Não é à toa. Outro dia a gente estava falando lá na outra unidade do céu, aquelas pessoas que aparecem na nossa família, que parecem que não são da nossa família. É isso aí que tem que perdoar, relevar, sabe? Porque se ele está lá é por algum motivo. Do ponto de vista prático, ele fala que eu tenho que me reconciliar rapidamente, enquanto o meu inimigo não desencarna. Por quê? Se um espírito desencarnar com raiva de você, prepare-se para a obsessão. Dependendo do que foi feito, vai haver reconciliação? Pela lei vai, agora quando? Não tenho a menor ideia. A literatura do André Luiz mostra casos que demoram encarnação. 3 encarnações, pelo menos, se for de touro, né? Se um taurino desencarnar com raiva de vocês, prepara. Porque vocês estão encarnados e ele desencarnado, aí a coisa fica desagradável. Então essa é uma razão prática. Não é assim, eu vou perdoar porque meu coração não quer perdoar. Essa é a verdade. Mas aí vem a doutrina espírita, aí vem os amigos espirituais, falou, homem, não vai por aí não, rapaz. Releva, deixa isso para lá, segue em frente. Geralmente é isso que eu falo no espírito, quando eu estou lá conversando no processo de desobsessão. E aí eu tento explicar para ele que enquanto você está preso nesse processo de querer se vingar de alguém, você está preso, você não está evoluindo, o seu mundo não avança, você só fica pensando naquilo. Você dorme pensando naquilo, você acorda pensando naquilo. E você tem que perceber que o seu mundo está parado em torno de uma coisa, quando todo mundo avança. A gente fica maquinando o que eu poderia ter dito, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer. Né? Sabe aquela pessoa que fala assim, o mundo dá voltas. O mundo não dá volta, o mundo gira, o mundo capota. Sabe, quando chega aquela oportunidade de você se virar, é aí que a gente tem que ter um cuidado.
É aí que a gente tem que ter cuidado de não entrar numa. Porque se você é daquele que fala assim, o mundo capota, hoje o dia da caça, o outro é do caçador. Então, se você aproveitar essa oportunidade, você entrou num processo, né? Se tiver alguém aqui, não que eu esteja desaconselhando nada, mas se tiver alguém aqui nessa, que aproveitou, que meteu uma martelada quando podia, que se vingou, e às vezes se vinga anonimamente, né? Por exemplo, eu trabalho num lugar que abre processo administrativo, certo? Aí você está lá no seu trabalho, abre processo, olha seu nome. Não acredito. Não acredito. Olha que processo que veio parar na minha mão. Sérgio Damião. Eu sou Capricórnio. Eu lembro daquele dia, em 1978, aquele dia lá em 1978, que ele me levou um biscoito lá na sexta série, e eu estava com fome. Então a gente tem que ter cuidado, porque essa oportunidade pode aparecer. Ou às vezes você não tem a oportunidade, né, porque sua situação não dá isso, mas você fica rogando por um Deus vingativo para você. Né? Deus está vendo. Deus está vendo. Parece que está em oração. Ó Deus, manda um raio na cabeça dele. É esse sentimento que te joga para baixo. E se você está com esse sentimento, se você está com esse pensamento, se qualquer um de nós estiver com esse pensamento, aí o que eu diria? Né? Tenta deixar isso para lá. Tenta esmaecer essa figura. E só depois disso você volta para beber sua água, passar por aqui. Porque a gente tem que entender uma coisa na nossa vida. Ser espírita e ser cristão não é livro, não é filme, é o dia a dia na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida. Não é aqui dentro dessa sala. Certo? Não é aqui dentro dessa sala. Aqui é fácil. Você alimentar sentimentos de ódio com a música que eles estavam tocando aqui, você tem que ficar bom no ódio, entendeu? Porque a música que eles tocam aqui no começo, eu estava lá me segurando assim, uma hora, não sei que hora da música, eu dei vontade de chorar, eu falei, eu tenho palestra, não posso chorar, eu chego aqui chorando, entendeu? É porque a música ela mexe com esse sentimento. Então, mas assim, passou a música, todo aquele clima, aqui é fácil. Aqui é fácil perdoar. Não perdoei, não sei o quê. Aí a pessoa aparece na sua frente, ali do outro lado da rua, e ela vem com uma maneira não amistosa na sua direção, e você tem que releve. Deixa isso para lá. Tente enxergar essa pessoa como uma criança espiritual. É claro que você vai se defender, né, no caso de alguma ameaça física. Não é isso que eu estou falando. Não é que você vai virar uma ovelha e abdicar do seu direito. Senão não está perdido também. Não é isso. Não é isso. Né? Se afaste. Esse perdão eu entendo como um processo. Esse processo tem várias etapas. A primeira etapa é não revidar. Né? Depois de não revidar, se afastar. Depois de não revidar e se afastar, aí você vai raciocinar. Se você é espírita, você vai raciocinar sobre a ótica espírita. E na hora que você começa a raciocinar sobre a ótica espírita, melhora o processo de você não se afundar numa vingança, ou não se afundar
no rancor, na mágoa. Então são 3 etapas. Não revide, se afaste, raciocine. Porque todo aquele que não revida, se afasta e raciocina sobre a ótica espírita, é claro, de das encarnações, ele vai conseguir, pelo menos, no mínimo, não se complicar mais do que já está. E talvez, eu digo talvez, tenha uma possibilidade de avançar no verdadeiro perdão, o que significaria uma evolução real do próprio espírito. Coisa boa. Não tem receita de bolo, mas essas etapas eu creio sejam cruciais. Apliquei ao meu próprio caso. Eu ia revidar? Ia. Mas aí estava com alguém do meu lado falando: deixa isso para lá. Chega assim, não vale a pena. E aí veio aquela famosa: você não é espírita? Né? Eu acho justa essa cobrança. Eu acho justíssimo. Você não é espírita? Você não enxerga o mundo sob outra ótica? Então você não é espírito. Ou você é, ou você não é. Quem se vinga não é espírito. Não é porque você esteja com o coração melhor. É que do ponto de vista racional, se vingar é burrice. Do ponto de vista da doutrina espírita, é. Ora, se Jesus Cristo chega e fala: olha, aquele que não perdoar, aquele que se vingar, não vai receber o perdão de Deus, e eu preciso do perdão de Deus, eu vou abdicar do perdão de Deus, então é muita falta de inteligência. Mesmo para o coração do taurino, ele tem que raciocinar. Certo? Aí, quando você tem essa predisposição, eu digo com certeza, a misericórdia de Deus vai atuar. Como que a misericórdia de Deus atua? Vai ter alguém do seu lado, né? Um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão. Ele vai chegar: deixa isso para lá. Vale a pena não. Sempre vai vir aquela: não, deixa isso para lá. Aí, esse é o primeiro passo: deixa isso para lá. Ou seja, se afaste, não revide, se afaste. Depois, você vem para uma palestra, você vai para a sua atividade na casa espírita, aí você vai fazer assim, vai raciocinar: realmente, eu não posso entrar numa dessa, porque vai ser ruim para mim. Né? Já raciocinaram na oração do Pai Nosso? Que ele chega assim: Pai Nosso que está no céu. Chega um momento que ele fala assim: perdoai as nossas dívidas. O judeu, ele não tinha clareza sobre perdoar as nossas almas. Para o judeu era dívida. Se você pisou, você estava devendo. Então, na oração, né, perdoar as nossas dívidas, assim como o quê? Perdoamos os nossos devedores. Entendeu o compromisso? Dependendo do jeito que eu perdoo os meus devedores, eu estou pedindo que Deus perdoe minhas dívidas. Qual é o jeito que eu perdoo os meus devedores? É daquele jeito que eu estou pedindo perdão para mim. Alguns espíritas espertinhos perceberam isso aí, mudaram, adaptaram esse trecho assim: perdoa as minhas dívidas e dai-me forças. Olha a esperteza. Dai-me forças para perdoar. Não, para com isso, não vamos fazer isso não. A ideia é essa não. Perdoar a minha dívida e dar-me força. Então, tentar perdoar. Então, eu sou a princesinha, né? Eu sou a Barbie, porque eu quero o seguinte: eu quero o perdão de Deus, mas assim, perdoar que é bom, eu quero que ele me dê força. Se eu não perdoar, ele me dê força. Não é isso. Não é isso. Se tiver alguém fazendo essa prece, aí você corrige. Opa!
O trato não é esse aí, não. O que Jesus ensinou não foi esse aí, não. Vamos mudar esse troço aí. Principalmente se eu estiver fazendo uma oração para um monte de gente. A minha responsabilidade é maior. Não estou brincando, isso é sério. Vamos supor que você vem aqui à frente do grupo de gente e fala assim: perdoai as minhas dívidas, os meus pecados, ou minhas faltas, e dai-me força. Não, você está ensinando errado. Certo? Se alguém tiver essa responsabilidade e testemunhar esse tipo de Pai Nosso adaptado, né? Vai lá e fala com o dirigente espírita, fala com a pessoa: não é isso não. Não é isso. Né? Tem várias parábolas de Jesus. Jesus fala em parábolas, Jesus fala diretamente, Jesus fala da lei, mas em todas as falas ficou bem claro o seguinte: ele fala assim, o reino dos céus é como se fosse, ele começa. Aí tem uma passagem que tem alguém que está com uma dívida muito grande e vai para a cadeia, dívida de dinheiro. Por que ele fala de dívida de dinheiro? Porque era assim que os judeus entendiam. Os judeus não entendiam esse negócio de dívida moral. Dívida moral? O que é isso? Não sei nem o que é isso. Mas dívida de dinheiro ele entendia. Então ele fala assim, ele tinha uma grande dívida com um grande senhor. Ele chegou lá, se ajoelhou, pediu. Aí o senhor falou: tá bom, vou te dar mais um prazo, vou te perdoar. Não, vou te jogar na cadeia. Porque em Israel, se você não pagar sua dívida, você vai para a cadeia. Imagina esse costume em outro lugar. E aí, ele pede um perdão, sai na rua, e a primeira coisa que ele faz é pegar um devedor dele pelo pescoço e tentar. Aí o senhor ficou sabendo: ah, é assim? Manda prender ele. Isso é uma das palavras de Jesus. Se não conhece, resumidamente é isso. Você pediu perdão da sua dívida, foi perdoado, e a primeira coisa que você faz é cobrar quem te deve. Aí o dono da sua dívida falou: não vou te prender. Então falou com parábola, falou diretamente para Pedro, até 70 vezes, 7 vezes. Falou diretamente para os apóstolos: se você não perdoar, o Pai Celestial, o vosso Pai Celestial não vai te perdoar. É racional, entendeu? É racional. Eu acredito que no meu caso, eu não sei, eu dar testemunho agora, né? Testemunho. Irmão, eu acredito que no meu caso foi mais pelo raciocínio do que pelo sentimento. Mas no final, o que interessa, o que importa é arrancar a mágoa do seu coração, é arrancar qualquer desejo de vingança ou de retaliação. Esse é que importa. Se foi pelo raciocínio, se foi pelo sentimento, né? E ficar bastante atento a fazer aquela, sabe lá do filme André Luiz, quando você está lá, bebe água e fecha a boca, né? Releve, aquelas palavras, releve, deixa isso para lá, né? Porque esse primeiro impulso, né? Então, o perdão de uma maneira geral, forças reconciliar rapidamente, né? Não adianta você ficar orando, comungando, se ajoelhando, orando assim, fervorosamente, né? Se entregando de olhos fechados quando eles estão cantando. Não adianta se você tiver mágoa no coração. Isso é muito duro de ouvir, é porque não adianta mesmo. É como se fosse uma questão física, entendeu? Você nunca vai conseguir fazer dois polos diferentes de um ímã se conectam, porque é uma lei da natureza. Então, se você está na polaridade da mágoa, de tentar
se vingar, de não esquecer, quando você tenta se aproximar de Deus, você é repelido. Assim como o ímã do Polo Norte reprime o Polo Sul. É uma lei física. Se você tem ressentimento, mágoa, raiva, você, ao adentrar essa porta, é como se a lei de Deus repelisse qualquer benefício que você possa receber. E vai repelir mesmo. Por que vai repelir? Porque Deus quer que você diga de mim? Não, porque é uma lei física. É uma lei física. Ao absorver o mal dentro de você, você passa a repelir o bem. Ao alimentar a mágoa, você deixa de receber a misericórdia. Não é para te punir, mas é porque está na lei. Né? O que está na lei? Se eu pegar aqui, esse papel, se eu soltar, ele vai para o teto ou ele vai para o chão? Por quê? É uma lei da natureza, a gravidade. Né? Esse papel, depois eu pego, não vou ficar estragando isso frente de vocês. Esse papel, se eu abrir, ele vai para o chão. É a lei física. Se isso aqui for um monte de mágoa, de ressentimento, e quiser entrar aqui, não vai receber nada, ele vai sair do mesmo jeito que entrou. Você acha que Deus é cruel? Não, é a lei. Se isso aqui fosse um ímã e que isso fosse a outra parte do ímã, se eu tentasse aproximar, o que ele ia fazer? Ia repelir. Por quê? Deus não, é a lei. Assim foi feita a lei. Todo aquele que pensa em evoluir, que deseja evoluir, tem que evoluir entendendo a lei. Para isso veio o Espiritismo nos iluminar. Nesse mar de embarcações que nós somos, onde uma hora uma bate na outra, você tem que relevar, você tem que deixar para lá. Você não pode dar ré e ligar o motor para bater de volta com mais força. Que às vezes quem quer é o seu barco, não o outro. Então, se eu tento passar por aqui para receber misericórdia, e de minha parte eu não dou misericórdia, pela lei, assim como se eu tentar aproximar dois polos opostos de um ímã, pela lei física, vai repelir. Não vai receber a bênção. Vocês gostam de receber bênção de Deus? Gostam? Quem que gosta? Mas é importante saber que se você não é misericordioso, se você não perdoa, se você não releva, se você não deixa para lá, você não vai receber. Nem hoje, nem até o dia que você evolua esse entendimento. E graças a Deus a doutrina espírita está aí para aqueles paulinos, rancorosos, possam alcançar esse estado de compreensão pelo raciocínio. Que no meu testemunho foi pelo raciocínio. Pela misericórdia de Deus em meu Pai, eu falo, não vai nessa aí, que não vai ser bom para você. Foi naquela pessoa que me questionou, mas tu não é espírita? Tu não vive falando de futuro, de que as coisas têm que... Aí sim, quando me abriu a mente, eu sou espírita. O que é espiritismo? O espiritismo coloca, antes de tudo, uma perspectiva de vida infinita para frente. Aí, quando a gente vê uma vida infinita para frente, aquele problema que era do tamanho do mundo, fica desse tamanho aqui. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade.
Sabe aquela pessoa que estuda com uma prova, e tipo a prova é na sexta-feira, você está na quinta-feira assim, ó, meu Deus, a prova é amanhã, não sei o quê. Aí vem uma avisar, o professor passou a prova para a semana que vem. Ai, eu vi a Netflix. Você alivia, né? Ué, passou para a semana que vem, então não tem mais nenhuma preocupação agora. Mas aí tem que ter. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, se deixasse eu queria falar o resto do dia. Mas eu trouxe hoje para vocês resumir minha fala hoje. Se de tudo que eu falei, vocês puderem gravar só uma coisa, que grave isso aqui. Quem quer ser perdoado, tem que perdoar. Quem quer a misericórdia de Deus, tem que ser misericordioso. Só isso. Se eu puder resumir minha palestra a uma frase, é essa. Né? Quem quer perdão, tem que perdoar. Quem quer misericórdia, tem que ser misericordioso. Por quê? Porque está na lei. Aí, se você quer discutir a lei de Deus, então você não obedeceu. Eu já adianto que é perder tempo. É perder tempo. Discutir a lei, mas é perder tempo. Mas tempo está aí, tempo é o que a gente tem, né? Mas sofrer não é legal. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém. Né? E se você precisa do perdão, se você precisa da misericórdia, você tem que ser misericordioso. Então, para todas essas coisas que acontecem com a gente, que ferem, que machucam, né? Que deixam a gente irritado, releve. Né? Se está difícil, se afaste. Né? Inventa que está, se for no trabalho, inventa que está passando mal. Se está passando mal mesmo, e se afaste. Procure escutar todos aqueles avisos que Deus vai te dar. Releva, deixa isso falar. Não vale a pena. Não vale a pena. É porque não vale mesmo. Então eu desejo aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de estar abrindo meu coração com vocês, dando meus testemunhos, né? E rogo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, que nos ilumine nas horas de necessidade, nas horas em que formos tentados à vingança, que fomos tentados ao revide, que fomos tentados a alimentar mágoas, que nesses momentos Jesus, que Deus, através da sua misericórdia infinita, possa nos mandar os seus emissários com aquela mensagem de releve, deixe-se para lá, não vale a pena, vamos alimentar esse coração com sentimentos bons e afastar todo o mau pensamento, né? Todo o mau pensamento do coração e da mente. Muito obrigado e até a próxima.